Olá, está começando mais um Prosa de Valor e hoje vamos falar sobre desenvolvimento, legado e futuro. Um tema que impacta diretamente a economia e a vida de todos nós. A ferrovia em Mato Grosso. Recebo hoje um convidado com uma trajetória marcante na vida pública, com atuação estratégica no desenvolvimento do nosso Estado. Francisco Vuolo, seja bem-vindo. Vou falar um pouco de quem é Francisco Vuolo. É servidor público do Tribunal de Contas do Estado, especialista em gestão pública, já foi vereador, secretário em diversas pastas, tais como desenvolvimento econômico, agricultura, trabalho, esporte, cultura e turismo, além de secretário de logística de Mato Grosso. Tá vendo aí a potência do meu convidado? Cuiabano, de Chapecruz, casado, atualmente é o presidente do Fórum Pró Ferrovia em Cuiabá. Seja muito bem-vindo. Regina, a alegria é nossa, uma satisfação grande receber esse convite seu, tá? E conversar com esse seleto público que está aqui nesse bate-papo que com certeza vai abordar um tema fundamental para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa Cuiabá, que é a logística pautada no modal ferroviário. É uma alegria muito grande estar com você novamente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Que felicidade a minha poder estar aqui contigo. Então vamos às nossas perguntas. Presidente, como que o senhor avalia a transição do sonho do senhor seu pai, senhor Vuolo, iniciado com a alteração do Plano Nacional de Viação em 1976, para a atual realidade da ferrovia estadual Senador Vicente Emílio Vuolo? Prestem atenção nesse nome. Ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo, com mais de 700 quilômetros de extensão. Gina, é uma linha de tempo. A gente conversar da ferrovia é uma história que vem de geração para geração. E começou desde a época do meu avô. Meu avô italiano veio para o Brasil, casou com uma cuiabana, e daí saíram 3 filhos. Um dele, o ex-senador Vicente Emílio Vuolo. Tá? O meu avô, Francisco, que tem o nome dele, ele não entendia por que um país como o nosso, de dimensões continentais, não era um país pautado em ferrovias. Por que a ferrovia não era a prioridade? Isso ficou na cabeça do meu pai durante praticamente toda a sua vida. Meu pai tornou-se um político, entrou na vida pública, tá? Foi advogado, formado na Universidade do Catete do Rio de Janeiro, tá? Voltou para Cuiabá depois de formado e entrou na vida pública e militou na política, começando como deputado estadual, depois foi prefeito da capital. Me E lembro. em 74 ele foi eleito senador, ele foi eleito deputado federal, foi para Brasília. Brasília é recém-criada, a Brasília foi criada na década de 60. Né? Sim. Então, ele foi para lá, eleito deputado federal, e Mato Grosso já estava na iminência da criação do estado de Mato Grosso do Sul. Já havia a iminência da divisão do estado. Tá? E uma vez indo para Brasília, ele precisava já levar projetos que pudessem preparar o nosso estado para o futuro. E ele sempre foi uma pessoa com uma visão acima, à frente dos outros. Tá? Ele, como prefeito de Cuiabá, fez uma série de obras, uma série de trabalhos que prospectavam o futuro de Cuiabá, a abertura da Avenida Prainha, ligação, a caminhão do Corpo de Bombeiro que ele trouxe para cá, a fonte luminosa na Praça Lencastre, sendo a primeira fonte de água que tinha. Enfim, uma série de obras que ele fez. Na ida dele a Brasília, em 74, ele recebeu das mãos de um grande engenheiro, Dr. Domingos Iglesias Valério, um projeto da ferrovia.
Ele falou, mas ingleses, eu não entendo nada de trem, de ferrovia. Como é que eu vou defender um projeto desse lá em Brasília? O inglês falou, Volo, você pode levar o projeto que eu vou te dar todo o suporte técnico. Que Foi o que ele maravilha. fez. Com esse suporte técnico, na época, um governo militar, era o governo do Geisel, uma ditadura plena, tá, que a gente vivia à época. Então, você não podia apresentar projetos que onerassem a União. E ele conseguiu, com a habilidade que ele tinha, o carisma que ele tinha, e já antevendo o futuro de Mato Grosso, que se transformaria num grande celeiro como é hoje, ele apresentou o projeto de uma ligação ferroviária, alterando o plano nacional, que não previa a ligação de uma ferrovia para Mato Grosso, prevendo a ligação da ferrovia para Cuiabá. E aí foi o grande gancho dele, o grande instrumento institucional construído por ele que deu a condição para poder iniciar a ferrovia. A ferrovia se materializou, ela rompeu fronteira, chegou a Mato Grosso do Sul, depois Mato Grosso, e hoje está em Rondonópolis, já movimenta mais de 25 milhões de toneladas de carga. E agora, dentro da pergunta que você fez referente à ferrovia Senador Volo, porque a ferrovia leva o nome dele, nós estamos no momento de viver a expansão dos trilhos de Rondonópolis para chegar até Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e, se Deus quiser, a nossa querida Cuiabá, que é a cidade onde ele nasceu. Olha que coisa impressionante. Tudo iniciou com o sonho do seu avô, que levou essas informações para o seu pai, senhor Vicente Volo, que teve a oportunidade de chegar em Brasília e lidar com tudo isso, e olha hoje onde está, como está se comportando. Visionário, Visionário. visionário. O modal ferroviário e a ferrovia, ela promove uma transformação muito grande das regiões. Ela é muito necessária para um país como o nosso. E ele já antevia isso, já enxergava o potencial de Mato Grosso, por Mato Grosso estar no centro da América do Sul, por ser o coração do país, Sim. e a gente depender só de rodovias, na cabeça dele isso também não era concebível. E daí veio toda essa batalha. Não adianta só sonhar, ele trabalhou muito, Muito, lutou a gente muito sabe, a para gente conhece essa poder história. garantir que hoje a ferrovia se materializasse. Extraordinário. E a história da ferrovia também tem uma questão que passa pela ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. E que também era descrita como um dos maiores obstáculos, né? E como o senhor vê essa conexão simbolizando a integração Mato Grosso com o sudeste do mundo? Olha, São Paulo e Mato Grosso tem o Rio Paraná, que tinha a divisão, né? Você precisava de uma ponte. Euclides da Cunha, em 1901, já sonhava com a ligação entre os dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e São Paulo. Com a barragem de Ilha Solteira, com a construção da barragem, houve um alargamento muito grande do Rio Paraná. E aí você tinha um obstáculo, que era a construção de uma ponte. Essa ponte que liga Aparecida do Taboado até Rubiné, em São Paulo, é uma ponte de 3.770 metros. Depois de deputado federal, quando meu pai foi eleito senador da República, ele deixou pronto, no período que ele estava no Senado, o convênio entre o Estado de São Paulo e a União, tá? E o projeto pronto da sondotécnica, tá? Para a construção da obra, da ponte, que era uma ponte faraônica. Tá? E ele, com as articulações políticas, depois o Quercia, que era governador de São Paulo, tinha sido colega dele como senador, recebeu uma visita do meu pai no Palácio Bandeirantes, e lá assumiu um compromisso de iniciar as obras. E esse obstáculo, que era a construção da ponte, iniciou com o governo Quercia, passou por Fleury e depois Fernando Henrique Cardoso concluiu a obra, que foi inaugurada em 1998. Tá? Então, sem dúvida, um grande obstáculo, um grande empecilho. Uma obra de 3.770 metros, é a maior ponte rodoferroviária das Américas, tá? E que inclusive leva o nome dele. A ponte leva a parte superior da ponte, são as plataformas para o caminhão, para os veículos, os carros, que leva o nome do deputado federal Roberto Hollenberg, e a parte do trem, que são as treliças, tem o nome do senador Volo. Então, isso levou, inclusive,
ele recebeu uma grande homenagem dos municípios, são 34 municípios do Oeste Paulista, é a chamada AMOP, Associação dos Municípios do Oeste Paulista, outorgaram ao meu pai um título de senador honorário do Oeste Paulista, graças a essa conquista, e foi realmente uma grande vitória. E hoje, por essa ponte, movimenta mais de 25 milhões de toneladas de carga e representa 50% de tudo que é produzido no estado de Mato Grosso, cruza e passa pela ponte rodoviária e chega até o Porto de Santos por meio da ferrovia, por meio dessa ligação. Então é uma obra formidável, é um impacto fantástico e é a verdadeira integração econômica entre o estado de São Paulo e o estado de Mato Grosso. Hoje, por exemplo, Regina, está sendo construído um investimento de, se não me engano, de 20 bilhões de reais em Inocência, em Mato Grosso do Sul, um grande complexo de celulose que vai exportar para o mundo inteiro. Eu vi. É fantástico. E essa produção toda, ela passa pela rodovia, pela ferrovia, Sim. desce, cruza a ponte e atinge o exterior. Então, é uma ponte que, sem dúvida, é um marco, é a conquista. E para a gente que viveu todo esse processo, eu ainda pequeno, quando atravessava com meu pai aquele rio, tudo se atravessava só de balsa, então você via, quase não via o outro lado do Rio Paraná, e você atravessava de balsa, demorava 1h30, né? E o meu pai, baixinho, pequenininho, que ele era pequenininho, ele falava, meu filho, aqui nós vamos fazer uma ponte. Eu olhava, mas pai, uma ponte desse tamanho? Eu falei, nessa ponte vai passar o trem. Eu falei, ixi, você está ficando doido. Então, ele conseguiu. Então, o legado que ele nos deixa, ele está simbolizado nessa ponte. Porque não é a ponte em si, é você acreditar que é possível realizar, materializar, sonhar e transformar isso em resultado efetivo, entendeu? Então, isso é o que nos anima, nos motiva, e isso faz com que a gente continue essa luta, e por isso a importância do trabalho da ferrovia já dentro do estado de Mato Grosso e esse alcance dela para poder chegar ao interior do nosso país. Extraordinário. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui faz parte de uma história de 50 anos de luta. Olha como que a gente nunca deve desistir dos sonhos, né? O seu pai sonhou e hoje está aí, ó, servindo o mundo praticamente, porque por essa ponte passa tudo que vai para o mundo, né? Sem dúvida alguma. Vamos para a terceira pergunta. Politicamente, qual o significado da persistência do Fórum Pró-Ferrovia e da união do setor produtivo para manter esse projeto vivo por tantas décadas? Já comentamos que tem 50 anos, né? É uma obra que a gente sabe que passa de geração para geração. Nós queremos que ela chegue a Cuiabá, como meu pai sonhou, sempre sonhou, e vai chegar se Deus quiser, vai chegar a Lucas de Uvete se Deus quiser, mas temos sonhos muito maiores ainda, como ele desenhava alguns quando ele estava ainda em vida, de um dia poder ligar com o Pacífico. Então, mas são gerações futuras que vão ver isso acontecer, isso faz parte. E ele viu a ponte sendo materializada, viu a ferrovia chegando ao estado de Mato Grosso e faleceu em 2001. O primeiro terminal ferroviário de Mato Grosso foi inaugurado em 2000. Em 2002, o segundo. Então, ele não viu o segundo terminal. Então, em 2004, tá, com já o falecimento do senador Vuolo, tá, eu, à época, era assessor de turismo na gestão de Roberto França, aqui na Prefeitura de Cuiabá, assessor de turismo, mas cuidava dessa parte, já defendia a questão da ferrovia, porque a secretaria era a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E com o falecimento dele, eu era muito pequeno, e não tem como comparar todo o legado, a luta que ele fez, o trabalho que ele fez, para você sozinho embarcar nesse sonho. Então, com habilidade, nós construímos uma união de esforços, criamos um fórum, constituímos um fórum, que hoje é composto por 18 entidades,
entidades do setor produtivo extremamente representativas, Sindipetróleo, Fiente, Fecomércio, CDL, Famata, enfim, são várias entidades que É uma compõem pleia de entidades a voltadas, FEMAB, né, exato, para o então, setor. para o setor e para a sociedade civil organizada, porque o impacto social que a ferrovia causa é grande, então a gente tem que envolver Sim. também a sociedade organizada. E aí surgiu o fórum, foi instituído em 2004, nós assumimos a presidência do fórum em 2004 e desde lá para cá conseguimos grandes avanços. Tá? Avanços como, por exemplo, a ferrovia inaugurou em 2002 o terminal de Alto Araguaia. Em 2012, com apoio principalmente da classe política de um modo geral, tivemos um apoio da bancada federal, por exemplo, na época era deputado Wellington Fagundes, foi muito importante nesse processo. Nós conseguimos o avanço da ferrovia até Itiquira, em 2012, e a inauguração do terminal em Rondonópolis, em 2013. O terminal de Rondonópolis, para você ter uma ideia, é o maior terminal intermodal da América Latina. Tá? São 400 hectares de área, tá? Gera-se mais de 4.000 empregos só no terminal de Rondonópolis, e hoje o terminal de Rondonópolis, onde movimenta a ferrovia, é responsável por 1/3 do PIB de Rondonópolis. Então o impacto econômico é tão grande que Rondonópolis, que era o terceiro município do estado de Mato Grosso economicamente falando, hoje é o segundo. Passou Várzea Grande. Tá? E hoje você não fala de desemprego em Rondonópolis, você fala de um município extremamente promissor, tá? Com potencial e que cumpre um papel fundamental, que é o papel de integrar de fato a relação do eixo Mato Grosso com São Paulo. O desafio é agora avançar, que é o que já está acontecendo, porque quanto mais a ferrovia avança, quanto mais ela cumpre o seu papel de transportar carga de longa distância, mais barato o frete fica e você fica mais competitivo. Então, o trabalho nosso é garantir que a ferrovia chegue alto a Lucas de Rio Verde, chegue a Nova Mutum, chegue a Cuiabá, e aí sim, cada vez mais estaremos de forma mais forte atuando com o modal ferroviário. Minha gente, nós estamos falando de um legado que atravessa gerações, né? Isso tudo é muito envolvente, faz parte da história do desenvolvimento, não só do Mato Grosso, como a gente está falando, mas que interligou Mato Grosso ao mundo de uma forma generalizada, integrou Mato Grosso ao mundo, né? Exatamente. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem atentos porque é rapidinho. Eu não disse para vocês que a gente voltava já? E a prosa hoje aqui, além de valor, tem uma importância fenomenal, não só para o nosso estado, mas a nível nacional. Vocês estão acompanhando, não é? E eu fico muito feliz de poder estar entrevistando alguém que tenha
o conhecimento vasto como o Volo tem para trazer para nós, para que a gente possa estar levando até vocês essas informações de grande relevância. No aspecto econômico, o que representa para Cuiabá a possibilidade de replicar o efeito Rondonópolis, onde o terminal ferroviário responde por grande parte do PIB? Regina, é imensurável nós dimensionarmos o que vai acontecer com Cuiabá. O Cuiabá é uma cidade que está no centro da América do Sul, é uma cidade distante dos portos, de tudo, tá? Que sobrevive com base no modal exclusivamente rodoviário e que mesmo com essas dificuldades, logisticamente falando, ela detém uma infraestrutura fantástica. Cuiabá hoje tem um distrito industrial com mais de 300 empresas. Sim. Nós temos um gasoduto, nós temos um porto seco, que é uma estação aduaneira onde você pode importar e exportar a partir de Cuiabá. Nós temos termoelétrica, nós temos abundância de energia com a usina de Manso. Nós temos aqui as principais faculdades e universidades formadoras de uma mão de obra qualificada que com certeza serão absorvidas pelo que a ferrovia irá trazer aqui para a capital. E nós temos o maior mercado consumidor, nós temos um potencial fantástico, não só Cuiabá, mas a Baixada, envolvendo Várzea Grande, os municípios do entorno, a condição da ferrovia, que vai trazer um frete mais barato, garantir maior competitividade. E ao garantir maior competitividade, o que vai acontecer? Nós vamos ter a condição de atrair indústria, Sim, atrair empresas, gerar emprego, aumentar a nossa arrecadação e fazer com que cada vez mais Cuiabá se transforme num grande hub de distribuição de carga, não só para mandar a carga embora, só para escoar a carga, para mandar para São Paulo, para os portos de Santos e fazer exportação, mas também para receber produtos. E esses produtos, ao receber, esses produtos chegarão mais baratos. Com certeza. Que é o que a gente sempre trabalhou. A ferrovia não tem que, no pensamento do fórum, transportar exclusivamente carga. Nós temos que transportar acima de carga, nós temos que transportar o desenvolvimento. Fazer com que esses benefícios cheguem ao cidadão e ao chegar ao cidadão, nós vamos estar cumprindo aquilo que é o mais importante, que é o que o equilíbrio entre os modais rodovia, ferrovia e hidrovia devem promover para a transformação de um país. E como você disse, a grande missão da ferrovia não é só transportar commodities, tem também os containers. Exata, e esse é o diferencial. Aí você tocou num ponto chave, Regina. Por quê? Porque a concessionária anterior a que está era chamada ALL, tá? América Latina Logística. Essa concessionária, ela só tinha vagões que transportavam commodities, só transportava grãos Sim. e líquidos. A atual concessionária, que está explorando a ferrovia Senador Vuolo, é a Rumo Logística. É uma empresa extremamente capacitada, tá? Um potencial formidável, aumenta muito a rentabilidade e resultados em relação à ferrovia, e além de commodities, além de grãos, além de combustível, além de líquidos em geral, a Rumo tem uma subsidiária a ela, que é uma empresa chamada Brado Logística, que pertence ao mesmo grupo, tá? Que é especialista em transporte de containers. E o que são os containers? Os containers são aquelas caixinhas onde você coloca lá dentro o quê? Os produtos com valor agregado. Um produto que você consome. Material de construção, bebida, comida, tudo isso vem em container. Você tem a possibilidade de trazer em caminhões, mas também terá a possibilidade de trazer em containers. E esse modelo que Cuiabá vai imprimir em função de ter esse potencial de consumo muito grande, é o que vai potencializar toda a nossa região. Diferente de outras, por exemplo, Rondonópolis sobrevive e movimenta em função dos grãos. Nova Mutum, mesma coisa. Lucas Gil Verde, no futuro, vai ser a mesma coisa. Dom Aquino, que vai ser o terminal que vai ser inaugurado agora no segundo semestre de 2026, também é voltado para grãos. Cuiabá não. Cuiabá, 80% de tudo que chega a Rondonópolis, que são os containers,
vem para Cuiabá. E aí nós vamos ter essa oportunidade de receber e vai ser a transformação muito grande que nós vamos ter dentro da nossa capital. Ou seja, não é só transporte, é transformação econômica real, né? Perfeito. É fazer com que o Exato. transporte e esse modal promova o desenvolvimento e a transformação Transformação. que chega a quem? Chega até o cidadão, porque senão não tem sentido nenhum. Não adianta só a gente ter a ferrovia para que só a concessionária ganhe com isso. Ela tem que ganhar. Sim. Mas nós temos que ser beneficiados. Por isso é uma concessão pública e por isso que nós estamos trabalhando e por isso foi sonhado e por isso é trabalhado para poder fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Isso é maravilhoso. Olha, eu estou admirada de tomar conhecimento de tudo isso. Realmente, a transformação econômica real acontecendo, né? Verdade. Isso é maravilhoso. E como a ferrovia pode ser ferramenta de desenvolvimento para os municípios com menor IDH, como Santo Antônio do Leverger? Olha, Regina, uma ferrovia, quando ela implanta o terminal, a gente sempre fala assim, um terminal ferroviário, ele planta cidades. Então, quando ele chega a um determinado local, ele não beneficia exclusivamente aquele local. No mínimo, num raio de 100 quilômetros, é possível você desenhar políticas econômicas para poder fomentar os municípios e as regiões do entorno de onde esse terminal vai estar. E, estrategicamente, para Cuiabá, o terminal está sendo pensado para ser instalado no trevo de Santo Antônio. Então, o município de Santo Antônio, Barão de Melgaço, Poconé, Várzea Grande, Livramento, muitos deles com IDH muito baixo, terão a condição de poder enxergar nas oportunidades que surgirão com o terminal ferroviário, a condição de você poder atrair indústria, poder gerar emprego, fortalecer a economia e desenvolver cadeias produtivas que beneficiem esses municípios. Vou dar um exemplo em relação a Santo Antônio. Santo Antônio, nós já estamos trabalhando em parceria com a Assembleia Legislativa e com a Associação dos Empresários do Distrito Industrial, que é um dos integrantes do Fórum Pro Ferrovia, para que possamos, em breve, já trabalhar a implantação de um distrito municipal industrial em Santo Antônio. Por quê? Porque Santo Antônio faz parte do aglomerado urbano, está dentro desse polo, está num raio que vai ser beneficiado diretamente pela ferrovia. Agora, são necessárias políticas públicas, que é o que está sendo trabalhado, e aí o benefício chega direto a toda essa região. E por isso a ferrovia, como aconteceu nos Estados Unidos, em 1860, não é 1960, 1860, Século. nós tínhamos a ferrovia ligando o Atlântico ao Pacífico. 1860, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui. A 2026 não chegou nem no centro da América do Sul. Tá? Mas o que a gente tem como referência? A ferrovia ela funciona como indutor do desenvolvimento. Então, quando ela avançou de leste a oeste, lá não se produzia nada. A partir da chegada dela foram transportadas pessoas, foram transportadas a economia, tudo chegou e fez com que se desenvolvesse. E é o que vai acontecer com Cuiabá e com esses municípios que tanto precisam de obras estruturantes como essa para poder dar um novo salto e entrar no novo ciclo de desenvolvimento. A gente está falando de uma forma, de uma oportunidade de chegar o desenvolvimento nas regiões que mais precisam ser desenvolvidas, né? Que a gente costuma chamar aqui a região metropolitana de Cuiabá, né? Que são os municípios da Baixada Cuiabana, né? Exatamente. Isso é muito importante. Presidente, como que a ferrovia contribui para a segurança e sustentabilidade ao reduzir o fluxo de cargas pesadas nas rodovias? E essa concorrência com o transporte rodoviário pode impactar o setor? Regina, os setores rodoviário e ferroviário, eles se complementam. Quem busca carga, quem transporta carga em curta distância, não é o trem que entra na fazenda para pegar a carga. Quem entra lá é o caminhão, tá? O que é inconcebível e não acontece em lugar nenhum no mundo é um caminhão andar 2.000 quilômetros, sair, por exemplo, de Sorriso e ir até o Porto de Paranaguá. Isso não tem em lugar nenhum. Normalmente, um caminhão ele anda 200 a 300 quilômetros. Então, os terminais ferroviários, ao interiorizar, eles vão servir como alimentadores
para transporte de longas distâncias. Então, o caminhão transporta a curta distância, faz várias viagens, economiza e danifica muito menos a estrada. Por quê? Porque não precisa transportar acima do peso, transporta Sim. o normal, qualidade de vida melhor para o caminhoneiro e garante que cada modal cumpra o seu papel. Então, nesse aspecto, é um aspecto que se contribui muito. Tanto é que o terminal de Rondonópolis são mais de 1.000 caminhões, movimenta 1.600 caminhões por dia, o terminal de Rondonópolis. E existe uma grande estrutura para poder atender o caminhoneiro. Então, um modal fortalece o outro. E o outro elemento, que aí trata-se da questão da sustentabilidade direta, é um elemento da questão da economia de carbono. Entendeu? Então, você tem, com o transporte Muito ferroviário, importante. uma economia muito maior. Ambientalmente, ele é muito melhor do que o caminhão, tá? E a ferrovia, ela consegue transportar um volume de carga muito maior, com mais segurança e com um tempo que garante sair de chegada ao seu destino com tranquilidade para quem está colocando. Então, por exemplo, uma locomotiva, ela transporta o equivalente a 100 vagões, 80, 100 vagões. Cada vagão corresponde a 3 bitrem. Então, só por aí você vê a economia que você tem de você tirar um caminhão de longa distância para poder atender essa demanda. Então, a ferrovia vem para cumprir o seu papel junto com a rodovia, tá? E os dois se complementam. E o que a gente torce é que no futuro nós tenhamos também a hidrovia. Por exemplo, a ferrovia chegando a Cuiabá, amanhã podendo integrar com Araguaia, poder integrar com o Rio Paraguai, a gente vai poder ter uma hidrovia também transportando e fortalecendo toda a nossa região. Isso é o nirvana, né? O Exatamente. nirvana. Isso é o futuro. É o futuro, é o futuro. E olhando para o futuro, com a expansão das ferrovias, pode aumentar a competitividade de Mato Grosso no mercado global? Olha, eu já vou começar com você, cidadão. O estado de Mato Grosso são 903 mil quilômetros quadrados. Aqui cabem 3 Itálias. Nós somos o maior produtor de grãos do Brasil. Tá? Só de soja nós produzimos em 2025 o equivalente a mais de 50 milhões de toneladas. A ferrovia Senador Voola, ela transporta hoje carga de todas as cargas, contêineres e grãos, o equivalente a 25 milhões. Ou seja, só de carga de grão, ainda a ferrovia não é o suficiente para poder conseguir transportar tudo que o Mato Grosso transporta. Por isso, ao pensar futuro, nós temos que pensar não apenas em uma ferrovia. Nós precisamos pensar numa malha ferroviária. Nós precisamos de uma integração do Mato Grosso com o Sudeste, precisamos de uma ligação de leste a oeste, precisamos de uma ligação de norte a sul, para que, de fato, todas as regiões do nosso estado elas sejam beneficiadas com um modal que é um modal que vai garantir maior competitividade, vai garantir a indução do desenvolvimento para todas essas regiões e vai garantir o que tanto nós queremos. Nós queremos deixar de ser aquele estado que só exporta a matéria-prima. Nós temos que trabalhar pela verticalização, fazer com que, com o custo do frete reduzido, com uma logística adequada, com energia em abundância, com uma mão de obra qualificada, nós tenhamos a condição de poder produzir, transformar, fazer não só que a soja saia daqui e vá para o exterior, mas que o óleo de soja e os produtos beneficiados também sejam industrializados dentro do nosso estado. E isso acontecendo, nós teremos a verdadeira transformação do nosso estado e do nosso país. Porque imagine só, o Mato Grosso produzindo, o Mato Grosso do Sul produzindo, o Centro-Oeste produzindo, o Amazonas servindo como um corredor para poder escoar a produção, o Nordeste nosso com a transposição do Rio São Francisco produzindo ainda mais, o Sul que já produz, o Sudeste que já produz.
Quem é que vai segurar o nosso país? Ninguém segura. O que precisa é fazer o dever de casa, é cumprir políticas públicas onde a infraestrutura seja implementada, onde a qualidade de vida seja implementada com oportunidades para o cidadão, e é o que a ferrovia, sem dúvida alguma, vem trazer para todos nós. Por isso, enxergamos o futuro dessa forma, integramos hoje o nosso país já com o Oriente, porque a China é o principal canal de conexão, e amanhã, quiçá, nós possamos virar também os nossos olhos para o Mercosul, para o Oeste, para os países latinos e andinos, e fazer com que, de fato, promovamos uma grande integração entre os povos. Esse é o sonho de futuro, e é o sonho que vai ficar para as futuras gerações, para elas darem a continuidade, mas fica aqui essa visão que eu aprendi dentro de casa, lá com meu pai. Que lindo, que lindo. E nós não estamos falando só de um novo posicionamento quando você se refere a essa parte. Nós estamos falando de um cenário onde o Brasil vai estar conectado ao mundo de forma direta. Exatamente. Essa conexão, ela passa pela vontade política. É necessário que o Brasil implemente políticas públicas de segurança jurídica, de condições onde investidores da iniciativa privada possam fazer o investimento e ter resultados naquilo que ele está investindo, que haja um equilíbrio desses resultados para que não fique no bolso apenas de quem está investindo, isso chegue ao cidadão. E esse cenário de integração nacional e de promoção do nosso país com o mercado internacional é o prazo que, se Deus quiser, nós vamos caminhar de forma forte para poder alcançar esse objetivo. Que assim seja. Amém. Assim seja, né? Olha, que conversa inspiradora. Quantas informações importantes nós obtivemos aqui. Um tema que envolve história, visão de futuro, desenvolvimento para todo um estado, né? E Volo, para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste. A mensagem é aquela que eu aprendi dentro de casa. É a mensagem de acreditar nos seus sonhos. Primeira coisa é sonhar. Nunca desista dos seus sonhos. Acredite que é possível realizá-los. Sonhe. Ao vencer a primeira etapa, sonhe mais alto. Pense grande, tá? Mas trabalhe para isso. Tenha determinação, tenha vontade. Faça com honestidade, com seriedade. Busque com zelo e determinação que você vai alcançar. Coloque a fé em primeiro lugar e dê os seus passos com segurança. Essa é a mensagem que faz com que nós possamos, de fato, com muito amor, promover a transformação do cidadão, dos homens. E essa mensagem que eu deixo para todos vocês que estão nos assistindo. E se Deus quiser, em pouco tempo nós vamos estar escutando o apito do trem aqui na nossa querida Cuiabá e vamos materializar o sonho que meu pai deixou há muitos anos atrás, quando ele queria beijar os trilhos aqui na capital. Nós vamos, junto com vocês, beijar o trilho aqui na nossa querida Cuiabá. E eu quero estar presente nesse dia. Eu vou Você estar vai presente. estar na locomotiva conduzindo todo esse processo, querida Regina. Muito obrigado. Volo, gratidão pela sua presença. E para você que nos assistiu, até o próximo Prosa de Valor, que sempre traz histórias que inspiram e transformam. E para você assistir esse episódio completo, pode acessar o canal AgroPlus, também o meu canal do YouTube, Reginíssima Plus, e todas as nossas redes sociais. Foi uma bela entrevista, rica de informação e conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo carinho e pela Gratiluz. oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigada.